ontem nós vimos que nós adoramos, aliás, domingo, né, na igreja, nós vimos que nós adoramos na circunstância de um novo tempo. De fato, nós estamos agora em uma nova aliança, certo? E a partir dessa nova aliança é que nós devemos entender como se procede a adoração no nosso tempo. Então, para a gente entender a adoração no nosso tempo, primeiro vamos deixar claro que o Novo Testamento dá um novo sentido, um sentido ampliado àquelas formas de adoração que nós encontramos no Antigo Testamento. E, como nós falamos sobre o livro de Levítico, aquelas formas de adoração que nós vemos, né, que nós encontramos ali no livro de Levítico. Então, os cristãos possuem, por exemplo, sacrifícios. Os cristãos possuem sacrifícios. Mas devemos entender que Cristo já fez o sacrifício perfeito. Então veja o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ontem, nós vimos que nós podemos oferecer a Deus sacrifícios vivos. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E ainda em Hebreus, veja o que diz em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, os cristãos têm sacrifícios, mas esses sacrifícios têm um outro sentido. Não é o mesmo sentido de sacrifício do livro de Levítico, por exemplo, em que era feita a degola, o sacrifício de um animal mesmo. Certo? O sangue de um animal era derramado. Nesse novo tempo, Cristo fez o sacrifício final pelos pecados, para perdão dos pecados, e nós realizamos também sacrifícios a Deus, mas de outro tipo, de uma outra maneira, em adoração a Deus. Nós, nesse nosso tempo, temos um sacerdote, e o sacerdote é Cristo. Olha o que diz em Hebreus 7, versículo 28. Hebreus 7 e 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Porque, por exemplo, os sacerdotes tinham que ser constituídos assim, vez após vez. Passava o tempo daquele sacerdote, outro sacerdote tinha que ser consagrado. E Jesus Cristo foi constituído sacerdote por Deus, e ele é perfeito e é um sacerdote para sempre. Nós lá em 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10, somos chamados reino de sacerdotes. Então, num certo sentido, todos nós, cristãos, somos sacerdotes e podemos nos chegar diretamente a Deus. E esse ensino se tornou uma doutrina bem estabelecida das igrejas protestantes, A doutrina chamada sacerdócio do crente. Então, todos nós podemos chegar a Deus, porque nós temos agora, em Cristo Jesus,
liberdade para isso. E o culto cristão também, eu acredito, está bem estabelecido nas Escrituras do Novo Testamento. No culto cristão, nós podemos notar 5 elementos bastante importantes e podemos até dizer essenciais dentro do culto cristão. Se aquele culto lá do livro de Levítico tinha todo um ritual, né? E até um ritual muito preciso do que deveria ser feito em cada um dos seus momentos, no Novo Testamento nós encontramos assim algumas orientações que direcionam os nossos cultos. Nesse caso, dizendo para nós o que nós devemos incluir em nossas reuniões de culto a Deus. Então, em primeiro lugar, podemos destacar a pregação da palavra. A própria pregação está dentro do culto cristão. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24. Ele diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, esse capítulo aqui de 1 Coríntios 14 é muito importante e muito claro no que diz respeito ao culto cristão. Ele mostra que tudo que é feito dentro do culto deve ser feito para a edificação da igreja. E ele coloca aqui até alguns itens que fazem parte do culto. Ele coloca aqui salmo, doutrina, revelação. No contexto dessa igreja aqui, outra língua, interpretação. E ele deixa claro também, né, que esse culto deve ser realizado com ordem, porque somente assim, com ordem, com clareza, com objetividade, as pessoas que entram nos nossos templos podem ser edificadas e podem inclusive ser salvas. E aqui o texto que a gente começou, de onde a gente começou a ler, mostra a possibilidade disso acontecer quando, por exemplo, entra um descrente, né? Alguém que ainda não conhece a palavra na igreja, e essa pessoa é confrontada a partir da profecia ou da própria pregação da palavra. Nós temos outras referências também lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Os pastores são exortados a pregar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Então a pregação faz parte do culto cristão e, no caso, os pastores são exortados, né, a trazerem a palavra nas reuniões. Nós temos também exemplos nas narrativas do livro de Atos mesmo, quando os apóstolos se levantam no meio da igreja e começam então a fazer as suas pregações. Né, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando visitava uma determinada igreja, logo começava a ensinar e pregava para aqueles irmãos, ok? Também, além disso, nós temos os cânticos de adoração. Esse é um outro elemento do culto. Além do elemento pregação, temos também o elemento cântico, música. Então nós temos vários textos que mostram isso, né? Temos esse texto aqui de 1 Coríntios 14, no versículo 26, né? Além de falar de doutrina, revelação, língua, fala também salmo. Então eu creio que esse salmo aqui também era cantado. Por que não? Mas nós temos também Colossenses 3:16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Aí, com quê?
com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, quando a igreja se reunia, né, a igreja que começou lá no dia de Pentecostes, ela cantava também. E esses cânticos falavam a respeito da doutrina que aquela igreja ali estava recebendo dos apóstolos, a própria mensagem do Evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo pode exortar, a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ok? Além disso, nós temos a retirada das ofertas. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 16. O ofertório, podemos dizer, é um elemento do culto cristão também. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então é evidente que o apóstolo Paulo aqui, inicialmente não está falando de algo que é feito no culto, mas notem que os crentes se reúnem no primeiro dia da semana. Então eles ajuntam o que eles podem dar nas suas casas, e aí quando eles se reúnem, trazem as suas ofertas. Então eu acho significativa essa expressão, no primeiro dia da semana. E nós vemos também em outros lugares o próprio apóstolo Paulo também exortando demais igrejas a participarem das ofertas. O exemplo também das igrejas da Macedônia, né, que se mobilizam e querem enviar ofertas através do apóstolo Paulo para os cristãos necessitados lá de Jerusalém. Então, o ofertório faz parte do culto cristão. E além disso, as orações fazem parte do culto cristão. Evidentemente, as orações fazem parte do culto cristão. Então, nós temos, por exemplo, aqui, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1 diz assim: antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2 e 1 diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então aqui o apóstolo Paulo exortando, Timóteo, a instruir a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, a ter essa prática contínua de oração, e oração em favor de todas as autoridades. E fazem parte também dos nossos cultos as ordenanças batismo e ceia do Senhor. Então, falando aqui especificamente da ceia, a gente nota quando faz a leitura lá de 1 Coríntios capítulo 11, que o apóstolo Paulo está ali organizando um ritual que estava sendo feito na igreja, quando a igreja se reunia, de forma inadequada. Então, por exemplo, o que aqueles irmãos faziam? Eles comiam para saciar a fome. Eles faziam uma divisão entre aqueles que eram mais ricos e aqueles que eram mais pobres. Tanto é que uns se fartavam, porque comiam primeiro, e os outros ficavam sem participar, porque já tinha acabado a comida. Então o apóstolo Paulo vai ordenar: olha, isso que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque vocês andam aí em desunião.
Não é só um copo que vocês tomam? Então tem que ser um corpo apenas. Tem que ser uma igreja. E depois ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tudo aquilo ali, quando o apóstolo Paulo repete, é justamente ordenando o culto daquela igreja, e nesse caso, como elemento constituinte do culto, as ordenanças. No caso ali, a ceia do Senhor, mas também entendemos que faz parte do culto cristão também o batismo. Agora, além de tratar do culto, o Novo Testamento estabelece que todos os aspectos da vida devem glorificar a Deus. Entretanto, essa adoração é realizada de modo apropriado a cada esfera da vida. Então, aqui até mesmo fazendo uma ligação com aquilo que a gente disse anteriormente, fazendo aquela inferência, aquela aplicação, tornando prática, aquela ideia que nós encontramos lá no livro de Levítico a respeito da diferença entre profano e sagrado e a diferença entre puro e impuro. Não podemos viver como os israelitas viveram, mas as Escrituras no Novo Testamento nos mostram como a igreja deve agir. Para o Novo Testamento e para nós cristãos, tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Então, talvez até alguns dos irmãos aqui sabem decorado, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O que diz lá em 1 Coríntios 10 e 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não resta dúvida, não vamos discutir isso. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Para preservar esta santidade, para glorificar a Deus, devemos, em primeiro lugar, nos afastar de práticas pecaminosas. Então, é pecado? A Bíblia condena? Então, eu devo me afastar. Eu não devo praticar de jeito nenhum. E assim eu vou glorificar a Deus. Tem algo que expressamente as Escrituras nos proíbem de fazer? Então, nós não vamos fazer. Porque não fazendo aquilo que a Bíblia proíbe de fazer, nós vamos glorificar a Deus. E nós temos várias referências que nos mostram isso. Veja lá em 1 Coríntios mesmo, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, onde diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui o apóstolo Paulo vai explicar, olha, certo, tudo bem, o alimento, o corpo, foi feito para digerir o alimento. Mas Deus vai destruir ou vai acabar, vai chegar um novo tempo em que Deus vai acabar tanto com o corpo como também com o alimento. Tudo bem, o corpo foi feito para comer o alimento, mas o corpo não foi feito para a imoralidade. Que alguns vão dizer, não, mas o meu corpo é assim, ele precisa de satisfação, e nesse caso satisfação sexual. Tudo bem, o teu corpo foi feito para isso mesmo, ele funciona assim, mas o teu corpo não foi feito para se satisfazer de modo errado. Porque todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas te são lícitas, você pode até fazer, você é livre para fazer. Mas você não se deve deixar dominar por nenhuma dessas coisas. E aí quando chega no versículo 19, o apóstolo diz:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Os irmãos conseguem ver aqui as palavras que o apóstolo Paulo usa. A terminologia dele é uma terminologia da adoração. Vocês foram comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês são santuário do Espírito Santo. É uma terminologia da adoração. Então, você deve glorificar a Deus em tudo na vida. E começa aí. Não faça aquilo que Deus proíbe. Também, para promover a santificação pessoal e dos outros, eu posso precisar também me afastar daquilo que é lícito, daquilo que não é errado. Entende isso? Para que eu possa promover a santificação pessoal, a minha santificação e a dos outros, a alheia, eu posso precisar me afastar do que é lícito. É possível acontecer isso. Em 1 Coríntios capítulo 10 e 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Aí ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que às vezes tem coisas que não são erradas, mas aquelas coisas não erradas que você pode fazer, ou seja, que você tem liberdade de fazer, se você fizer, pode prejudicar o seu irmão. E pode prejudicar também outras pessoas. Então, o exemplo aqui é a respeito da questão de comer carne, né? Então, naquela cultura, toda a carne era sacrificada nos templos, e essa carne era dedicada aos deuses. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se você quiser comer carne, não tem problema. Sabe por quê? Porque o Deus que está ali não é nada. Ele nem existe. E outra coisa, aquela carne quem fez ali foi o Deus verdadeiro. E ele fez para você comer. Tá certo? Fez para você comer. Só que acontece o seguinte, algumas pessoas, quando veem, por exemplo, os crentes comendo carne, dizem aqui, rapaz, aquele sujeito lá é crente, ele não se dobra lá diante dos deuses, por que ele vai comer aquela carne ali? Aí, diante dessa acusação, o que o apóstolo Paulo diz? Se é para criar confusão, se é para ferir a consciência do outro, então não coma carne. Entende isso? É lícito. Se você fizer, não está fazendo nada de errado,
mas você deixa de fazer para promover a santificação. E não a sua santificação, mas também a santificação do outro. Entende isso? Então, devemos glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Primeiro, deixando de fazer o que a Bíblia proíbe. E em segundo lugar, deixando de fazer em certas circunstâncias coisas que são certas em si, mas que provocam, né, que tem assim consequências negativas, erradas, principalmente para outras pessoas que talvez não tenham a mesma maturidade que você e eu achamos que temos. Ok? Outra questão também, é possível promover uma espécie de vida mais santa, veja bem, ou até mesmo mais dedicada a Deus, ou dedicada ao serviço sagrado, deixando de lado aquilo que é lícito, ou seja, não é errado, e aquilo que é até mesmo aconselhável. Aconselhável para algumas pessoas. Então, é possível você promover uma espécie de vida mais dedicada a Deus, deixando de lado aquilo que não somente é lícito, como também pode ser até aconselhável. E aqui eu estou me referindo ao texto que também está em 1 Coríntios, mas agora 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre casamento. Ele já começou a falar sobre casamento desde o início do capítulo 7. E ele deixa claro que a pessoa que quer casar não está fazendo nada de errado, né? Então, capítulo 7, versículo 28 diz assim: mas, se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Certo? Você quer se casar? Case. Se tiver oportunidade, case. Por quê? Casando, você não está fazendo nada de errado. Agora você vai sofrer. Saiba que quem casa sofre. Está escrito aqui. A Bíblia diz, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Pensa que é brincadeira? Você vai sofrer. Você não vai casar com um príncipe encantado. Você vai casar com um ser humano, pecador. Tenha consciência disso, né? Ninguém diz isso pra gente, parece, antes de casar, né? Mas a Bíblia diz, e diz com clareza. Você quer se casar? Case. Quem casa, não peca. Casar é até mesmo aconselhável, principalmente porque não casar faz com que a gente precise de um acréscimo da graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo até chama de dom mesmo. O sujeito viver esta vida sem estar casado e ainda assim se conservar puro em termos de intimidade sexual mesmo. Então olha o que diz, capítulo 7, versículos 7 e 9. Capítulo 7, versículos 7 a 9. Diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Quer dizer, Paulo, nesse momento aqui, não estava casado e, ao que parece, estava muito bem sem estar casado, ok? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro de outro. Entende isso? E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom
se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, casar é errado? Não. E ainda mais, casar é aconselhável. Porque aquele que não se casa, ele vive pressões desta vida, que para ele aguentar essas pressões e viver em santidade, ele precisa da graça de Deus. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, né, e também o Senhor Jesus Cristo, até chamam isso de dom. Então, se você tiver dom para viver sem se casar, então viva sem se casar. Mas se você não tem esse dom, então é melhor você se casar. Quem está casado, de acordo com o texto aqui, está dividido. E é por isso que o apóstolo Paulo fica assim insinuando, né, nesse texto, que seria bom que todo mundo fosse como ele. De certa maneira, o apóstolo Paulo ali, ele está fazendo uma defesa mesmo do celibato, né? Ele está dizendo que seria bom que todos os cristãos fossem assim. Primeiro, eles não iam passar por aquela angústia lá do casamento, não é mesmo? E segundo, que essas pessoas teriam mais condições de se dedicar inteiramente à obra de Deus. Olha o que diz do versículo 32 até o 35. Versículo 32 até o 35. Ele diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquele solteiro, cristão solteiro, que vive em abstinência sexual, isto é, vive em santidade, essa pessoa se dedica de modo mais concentrado na obra de Deus, promovendo ali não somente uma espécie de santidade, né? Como se, por exemplo, estar casado fosse incorrer necessariamente em algum tipo de impureza. Pelo contrário, o apóstolo Paulo lá no começo do capítulo vai dizer que não é impureza coisa nenhuma, inclusive é um dever que marido e mulher têm um com o outro. Então eles não promovem, o cristão solteiro não promovem uma espécie de santidade a mais, mas eles têm mais foco. E assim eles podem viver de modo mais concentrado nessa esfera do sagrado da vida cristã, na obra de Deus. Quem é casado, nesse caso aqui, desfruta de uma esfera da vida que não é pecaminosa, mas que também não é necessariamente sagrada. Essa esfera da vida tem a ver com a vida conjugal, devendo ser cultivada como mandamento de Deus, promovendo na vida cristã uma outra espécie de santidade. E é interessante que, por exemplo, o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai chamar o leito conjugal de sem mácula, santo, certo? Mas o casado não tem, podemos dizer assim, o mesmo ou a mesma quantidade de tempo
e o mesmo foco que teria o solteiro se esse solteiro aprendesse, por um dom de Deus, a viver em santidade. Então, nesse caso, podemos dizer o seguinte, que existem várias maneiras na vida de se glorificar a Deus. E essas maneiras de se glorificar a Deus têm a ver com aspectos da nossa vida cristã, aspectos da vida cotidiana. Então você glorifica a Deus quando você se senta com a sua família para comer. Você glorifica a Deus quando você vem para a igreja para adorar. Mas cada um desses momentos diferentes da vida pedem uma adoração mais específica, ou pelo menos um modo de adorar, né, específico. Então, por exemplo, usando mais uma vez isso que o apóstolo Paulo fala sobre dedicar-se mais ou ter a atenção dividida, né, pensando na situação do solteiro, pensando na situação dos casados, né? É interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, quem está casado cuida das coisas do mundo em como agradar o seu cônjuge e cuida das coisas de Deus. E assim está com a atenção dividida. E quem é solteiro não cuida das coisas de seu cônjuge porque não o tem. Nesse caso não cuida das coisas do mundo nesse sentido, na esfera familiar, e cuida apenas das coisas de Deus. Tem mais tempo para se dedicar, pressupondo aqui que esta pessoa é cristã, que essa pessoa vive em santidade e que ela se dedicou completamente, consagrando-se completamente, né, à obra de Deus. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: o caminho da santificação implica também um amadurecimento pessoal. Um amadurecimento pessoal relacionado a posicionamentos do dia a dia, relativos à vida cotidiana. E aqui eu gostaria de encerrar com os irmãos com essa passagem aqui, de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 13 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa em si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, o texto deixa claro que, mais uma vez colocando, existem coisas que não são erradas em si, mas que certas situações devem te levar a deixar de fazer essas coisas, a deixar de provar dessas coisas, porque aquilo pode, aquela prática pode
pôr uma pedra de tropeço na vida de um irmão que não tem a mesma maturidade que você tem. Agora, todos nós aqui, no final do texto isso fica claro, somos convidados a ter um posicionamento diante de Deus, que é um posicionamento de fé. Tá certo? Então, uma vez que você toma esse posicionamento, principalmente daqueles assuntos que talvez a Bíblia não fala diretamente, o que nós podemos chamar de adiáfora, né? Aquilo que a Bíblia não diz assim com clareza, mas que você tem que decidir se é certo ou se é errado. Quando você tem algo assim, uma dúvida, tu tens que buscar resolver aquela dúvida. E uma vez que você toma um posicionamento, tu tens que viver de acordo com aquele posicionamento. É o que o texto está dizendo. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então você é feliz quando você se posiciona a respeito de algo. Por exemplo, algo relacionado à música, algo relacionado à cultura, algo relacionado à vestimenta, algo relacionado à sua comida. Quando você se posiciona e diante de Deus você acredita, não, o mais certo é fazer isso. E eu vou glorificar a Deus se eu fizer assim. Ótimo. Ótimo. E não caia naquilo que você, a partir daquele momento, estabeleceu como o certo para você. Não caia. E aí depois ele diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Então você ainda tem dúvidas a respeito de certas áreas da sua vida? Provavelmente sim, eu posso dizer também que eu ainda tenho certas dúvidas. Mas eu estou procurando as respostas. Estou procurando as respostas. Certo? Porque eu quero viver construindo com meu Deus uma maturidade ética, uma maturidade de conduta que me faça viver dia após dia em santidade com Ele, em adoração a Ele, a respeito de todos os pontos da minha vida. Certo? E cada área da minha vida, no meu entendimento, por aquilo que a palavra de Deus nos mostra, glorificará a Deus nas suas respectivas áreas. E Deus, eu acredito, se agradará daqueles que viverem a sua vida para a glória dele, com a fé, com a convicção que Ele nos dá, a partir de uma busca pela verdade, e a partir de um amadurecimento, né, dos nossos valores, do nosso comportamento, das nossas ideias e também da nossa prática cristã. Então, irmãos, encerramos aqui nesta noite a nossa quarta palestra. Agradeço a atenção de todos.